Boa noite a todos. Hoje vamos ter mais um episódio da rubrica Há Vida para Além do Coronavírus. Estes diretos costumam ser feitos à terça-feira. Esta semana, excepcionalmente, será feito hoje. E, portanto, vamos conversar, como habitualmente, de temas para além do coronavírus. E hoje, particularmente, um tema muito atual. Um tema muito atual, muito curioso, que são os bebés com necessidades. Acho que só um bocadinho. Estamos aqui só a fazer a ligação ao Gonçalo Trafaria, que será o convidado de hoje. Espero que não tenhamos problemas de maior. Gonçalo? Se não está ligado ao Gonçalo, só um bocadinho. Está a fazer a ligação ao Gonçalo. Não conseguimos, a ver se ele entra novamente. Como eu estava a dizer, hoje vamos falar sobre bebés com necessidades intensas, bebés muito exigentes, aqueles bebés que parecem mais irritados, portanto, são bebés que causam alguma ansiedade, algum stress aos pais, algum desgaste até nos primeiros tempos e que faz sentido nós percebermos porque é que eles são assim tão exigentes e de que forma é que nós podemos corresponder às necessidades deles, essas necessidades mais intensas. O convidado hoje vai ser o Gonçalo Trafaria, vou ver se eu consigo adicionar, só um bocadinho, por favor. Vamos ver se dá para ligar. Gonçalo, se estás aí, é só aceitar. Está, Gonçalo, estás-me a ouvir? Eu estou a ouvir. Nós não te estamos a ver. E eu, pelo menos, não estou a ver. E eu não me estou a ver a mim também. Também não te estás a ver, pois. Então é uma questão aí da tua câmara, pá. Já estive aqui a contextualizar um bocadinho o nosso tema de hoje. Um tema super curioso, muito atual, muito aí na berra. Não sei se em casa estão a ouvir o Gonçalo. Podes falar um bocadinho, Gonçalo, só para ver se estão a ouvir em casa? Provavelmente devem-me estar a conseguir ouvir. Agora, eu não me consigo ver. Mas não consigo perceber porquê. Queres sair e voltar a entrar? Eu vou Em experimentar. casa, o Gonçalo, já vi que não estão a ver, mas devem estar a ouvir. Queres desligar e voltar a ligar? Fazer tu o pedido ou entrar no direto? Queres fazer assim, Gonçalo? Ok, lá em casa estão a ouvir, pelo menos, mas não te estão a ver. Queres comentar assim, Gonçalo? Sair e voltar a entrar? Os últimos. Pronto, o Gonçalo saiu, vamos tentar voltar a ligá-lo. Perfeito, já vi que eles estavam a ouvir. Só mais um bocadinho. Vamos ver se agora conseguimos adicionar novamente o Gonçalo. Só um bocadinho, isto não está fácil. Pronto, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem partilhar as vossas experiências, estás aí. Boa noite. Estás parado, Tudo mas estamos bem, a ver. eu? A tua imagem está parada aqui. Estás-me a ouvir, Gonçalo? Não está fácil. Só mais um bocadinho, por favor, já vamos começar. O Gonçalo está desfocado? Mas e agora? Agora E vejo, agora? mas a tua imagem está muito parada. Agora acho que sim. Acho que está melhor. Sim. Já está? Já está, já está. Aí em casa, estão a ver Ok. e ouvir os dois?
Digam-me só se estão a ver e ouvir os dois, por favor, que é para nós começarmos. Vamos lá ver se já vão. Agora sim, Sim, ok. sim. Estou a deixar de dizer que sim. Tudo Estás bem. bom, Gonçalo? Ok. Tudo bem contigo, Hugo? Tudo em ordem, contigo também? Também. Tomar Tudo aos ótimo. bocadinhos a vida nesta fase mais complicada, não é? Exatamente. Uma nova realidade, mas temos que nos adaptar. Nada vai voltar a ser aquilo que era e pronto, e estamos cá para E continuar vamos em frente. adaptando, vamos fazendo o Exatamente. melhor de todos. Nós de um lado, as outras pessoas do outro, portanto acho que sim. Eu já te É isso. apresentei, já disse que tu és fisioterapeuta de formação, que és osteopata pediátrico. Aliás, és um pioneiro da osteopatia pediátrica em Portugal. És um especialista em osteopatia pediátrica do site Pediatria para Todos. Quem ainda não conhece a página do Gonçalo, sigam, tem imensos conselhos práticos, úteis, portanto, quem ainda não conhece o trabalho do Gonçalo, sigam as páginas dele, Gonçalo Trafaria, Osteopatia Pediátrica. És também o inventor, se podemos chamar assim, ou que desenvolveu o kit de limpeza nasal, que Exatamente. é fantástico, portanto, ajuda na higiene nasal, portanto, tens todo o mérito também por isso. E hoje vejo-nos falar de um tema muito interessante, que se calhar ainda não se sabe muito sobre ele, mas que é importante começar a discutir, porque na verdade é um problema para algumas famílias, que são aqueles bebés, que chamam bebés intensos, ou bebés com necessidades intensas, bebés mais exigentes. Queres só Exatamente. contextualizar um bocadinho estes bebés? Sim, acho que primeiramente importa aqui esclarecer que bebés de necessidades intensas não é um diagnóstico médico. Ok. Mais do que isso, e eu gosto muito desta terminologia bebés de necessidades intensas, porque remete-nos exatamente para o bebé. Ou seja, aquilo que os pais possam conseguir fazer para ajudar este bebé, porque este bebé precisa de muito, precisa de mais, ele precisa de muito toque, ele precisa de muita compreensão, ele precisa de muita sensibilidade, ele precisa de muito apego por parte dos pais. Muitas das vezes é aqui que reside muitas das dificuldades por parte dos pais e que eu venho sentindo ao longo dos últimos anos. Eu quando divulgámos a temática deste direto, eu não sei se aconteceu contigo, mas eu fui bombardeado de pedidos de ajuda, de mensagens, esclarecimentos. Eu tomei a liberdade de tomar nota de alguns tópicos para Boa. poder trazer aqui para a nossa conversa, para tentar Perfeito. chegar às dúvidas da maioria das pessoas. Esta temática é uma temática que me é muito especial, porque o que acontece é que nos últimos anos cada vez me aparecem mais pais, não sei se pelo passo da palavra, se pelo sucesso dos resultados, mas têm-me aparecido muitos pais com estas características. E agora se calhar vamos falar então que características são estas deste bebê. Exatamente. Isso é importante para as pessoas perceberem, e eu concordo contigo. Eu gosto muito desta designação das necessidades intensas, porque particulariza em cada bebé. Todos nós, em determinados momentos da nossa vida, temos necessidades diferentes, todos nós temos necessidades diferentes também das outras pessoas, não só nos diferentes momentos, e com os bebés também se passa isso. Eles têm as suas necessidades, há bebés que são mais exigentes, que têm as tais necessidades intensas porque vão exigir mais dos pais, e se os pais não estiverem alerta para esta situação, pode ser um desgaste grande a nível pessoal dos pais, a nível familiar. Portanto, explica-nos então um bocadinho o que é que são estes bebés, como é que nós podemos identificar estes bebés, porque, como tu disseste e bem, isto não é fácil, porque não é um diagnóstico médico, não é, Exatamente. não é uma doença. É uma característica, não é Exatamente. defeito, é feitio. Se É calhar um podemos usar esta perfil. expressão, não é? Não é Eu defeito, é gosto, feitio. não, eu gosto de utilizar o termo perfil. Ok, Os parece-me bebés bem. que Parece-me bem. apresentam este perfil. Então, uma grande característica, que é aquela que normalmente eu identifico logo à entrada do consultório, é o choro. São bebés que são caracterizados por um choro constante. Eu tenho bem presente, quando o bebê entra ao colo da mãe ou do pai no consultório, muitas das vezes já neste registro de choro, e quando eu pergunto à mãe o que é que me traz até mim, o que é que eu posso ajudar, normalmente a resposta é quase sempre a mesma. É isto. É choro
24 horas por dia. É isto o dia todo. Pronto, então, é uma das características muito presentes nestes bebés, é o choro constante, ao longo do dia. Um choro, muitas das vezes, em que os pais têm grande dificuldade em acalmar o seu bebé. E isso é muito importante, porque acaba por ser difícil às vezes, e se calhar até podemos começar a falar por aqui, às vezes é difícil distinguir estes bebés com estas necessidades, bebés mais exigentes, dos bebés com cólicas, por exemplo. Posso dar uma pergunta muito pertinente e que me fizeram. Como é que eu consigo... Eu gostava que tu abordasses um bocadinho esta questão, porque não é só porque um bebê chora que estamos a falar de um bebê. Exatamente. Aliás, é importante esclarecer para casa, a maioria dos bebés não são estes. Claro. E os bebés não são a maioria, não é só porque o bebê chora que vai entrar neste perfil como tu chamaste, não é? Portanto, queres dar aí uma chega sobre bebés com necessidades intensas, choro, os bebés chorões pelas necessidades intensas, os bebés chorões porque têm cólicas? Como é que nós podemos seguir? Vamos tentar ver isso um bocadinho. Para mim é muito simples. É assim, um bebê com cólicas normalmente tem um padrão de sono e de alimentação, coisa que normalmente os bebés de necessidades intensas não o têm. Tem grandes perturbações, quer a nível do sono, quer a nível da alimentação. Depois, normalmente, os bebés com cólicas é muito característico, e aqui vamos um bocadinho à definição de cólica da parte médica, eles normalmente choram 3 ou mais horas, em 3 ou mais dias da semana, por mais de 3 semanas seguidas. A regra dos 3, exatamente. Exatamente. E, normalmente, as cólicas desaparecem nos primeiros 6 meses, podendo muitas das vezes até ser muito aliviadas nos primeiros meses, mas normalmente durante os primeiros 6 meses. A parte das vezes até fica resolvido, sim. Sim. E o que acontece é que os bebés de necessidades intensas não desaparecem nos primeiros 3, 4 meses. Esta situação permanece ao longo do tempo. Exatamente. E também pode ajudar um bocadinho o perfil do choro em termos de dia. Claro que isto é um bocadinho falível, mas as cólicas mais clássicas surgem mais ao fim da tarde, noite, e tem muitos momentos do dia em que os bebés são tranquilos, são efetivamente tranquilos. Tem aqueles momentos que choram, que são as tais cólicas, mas de resto são tranquilos. E estes bebés têm um comportamento diferente, não é? Portanto, parece que nunca estão tranquilos. Poderão ter momentaneamente alguns períodos em que até estão mais sossegados, mas parece que nunca estão tranquilos. E a própria percepção dos pais é esta. Eles parece que nunca param de chorar. Exatamente. Eles têm uma necessidade de atenção extra. Eles têm uma grande dificuldade em se acalmar. E para o conseguirem, eles têm uma grande dependência, neste caso do adulto, ou da mãe, ou do pai, para o conseguirem fazer. Eles precisam do adulto para uma autorregulação, para um equilíbrio. E é esta dependência que leva muitas das vezes a um grande desgaste por parte das mães. Claro, claro. E quando nós temos uma suspeita, os pais têm uma suspeita que estamos a ouvir, ou que alguém agora vai passar a palavra, vai achar que pode ser um bebé destes, o que é que eles devem fazer? Que ajuda devem procurar? O que fazer perante uma suspeita destas? Então é assim, esta situação muitas das vezes em pais de primeira viagem é muito difícil, porque muitas das vezes o primeiro pensamento dos pais é culpabilizarem. Claro, porque não tem onde é que estão a falhar. Eu estou a falhar, eu não consigo atender às exigências do meu filho, eu se calhar não sou a melhor mãe. E depois aqui muitas das vezes também há a pressão externa. Eles ouvem, o teu leite não é bom, por isso é que ele está a chorar. Tu estás a dar muito colo, estás a habituar mal o teu bebê, a culpa é tua. Então há toda esta pressão em cima dos pais e a mim, logo nas primeiras intervenções, importa-me muito sacudir. É muito mais fácil a um pai ou uma mãe de segunda viagem identificar este desvio do padrão normal por parte destes bebés. E quando reconhecem e perante a incapacidade de acudir a todas estas necessidades dos bebés, é fundamental pedir ajuda externa. Porque muitas vezes... Deixa-me só interromper-te, porque tu tocaste aí num ponto que me parece muito importante, não só para estes bebés, como para todos, que é, usaste a palavra certa, que é culpa. Muitos pais culpabilizam, sentem culpa por isto ou por aquilo. Seja em relação aos outros bebés, seja em relação ao resto,
eu acho que a palavra não deve ser culpa. Esta é que os pais usam para tu fizeste bem usá-la, mas eu acho que nós devemos falar mais às vezes em responsabilidade de algumas escolhas que podem ter efetivamente alguma consequência a nível comportamental dos bebés, não é o caso, mas culpa deve ser sacudida completamente essa palavra da maternidade e da paternidade, porque não acho que haja culpa, acho que há sempre responsabilidades das nossas escolhas e isso é bom, não deve ser um fardo. É bom tomar decisões, mesmo que não se tome sempre as decisões certas. Claro, haverá ali alguma responsabilidade por isto ou por aquilo, mas não tenham medo de tomar as vossas decisões e culpa não, por favor, porque se não tomar a decisão certa hoje, amanhã podem corrigi-la, não tenho dúvidas. Há sempre um dia da manhã, eu uso muitas vezes esta expressão, há sempre um dia da manhã. Mas, nestes casos, destes bebés, nem sequer há essa responsabilidade da parte dos pais, porque isto é uma característica deles. E, portanto, aquilo que tu estás a dizer, e muito bem, já que não é responsabilidade, nem é consequência das atitudes dos pais, faz sentido procurar ajuda. E desculpa interromper, vamos retomar a partir daí. Nada, não, tranquilo, é mesmo uma conversa. Claro. É assim, esta ajuda vou-vos dar aqui em primeira mão, se me permites. Aqui um conjunto de profissionais, pioneiros em Portugal, juntámos-nos exatamente para ir ao encontro das necessidades destas famílias, destes bebés, destas mães. Então, que grupo é este que se juntou, ao qual chamamos a equipa Best Intensity? Juntei-me eu, a enfermeira Cátia Godinho, que é muito conhecida na área da pediatria, a formação de base, ela tem uma especialização em saúde infantil e pediatria, para além da particularidade de ter duas crianças intensas. Portanto, tem a experiência na primeira pessoa. É duro. A este grupo juntou-se a psicóloga Olga Simões, com um trabalho excelente e uma intervenção ao nível destes pais, destas famílias. Temos a Patrícia Alegre, uma apaixonada pelo autismo, mindfulness, yoga, que também um foco grande de intervenção nestes pais. E depois uma pediatra, aqui para compor o ramalhete, a doutora Inês Claudino, juntou-se a este grupo e é a nossa equipa de intervenção precoce junto destes bebés, que eu acredito que vai revolucionar. Uma equipa multidisciplinar, certo? Completamente. Só assim é que faz sentido. E isso é importante, porque uma das grandes dificuldades destes bebés é que não há dois iguais. Nada. Não de intervenção, mas não há dois iguais. Estas necessidades vão variando bebê para bebê e as estratégias vão ter que ser ajustadas um bocadinho em função do bebê que temos, das necessidades daquele bebê em particular. Do ponto de vista, e agora gostava também que desse a tua opinião, porque eu sei que é uma área na qual tu te debruças, porque é que há bebés com estas necessidades e porque é que surgem estes bebés? Isto não é regra. Muitos pais estão a perguntar, será que isto é alguma coisa da gravidez? Será que há alguma coisa que se pode fazer para prevenir que isto aconteça? O que é que tu tens a dizer sobre isso? Então é assim, eu vou falar na área que me toca, ou seja, claro. Porque a nível de bibliografia e de estudos não existe nada. Nós estamos aqui a conversar e a falar de um terreno inexplorado. Então eu vou falar unicamente da minha experiência ao longo destes cerca de 15 anos com crianças. Aquilo que eu identifico nestes bebés são padrões de tensão e de tensão muito grandes a nível do crânio. Muitas das vezes eu acho que estas tensões provavelmente já vêm da vida intrauterina, ou pela posição adotada pelo bebê que gerou padrões de tensão ao nível de determinadas estruturas do crânio, ou então até por um parto muitas das vezes mais traumático neste bebê. O que acontece é que há aqui padrões de tensão que geram alterações em toda a mobilidade das nossas estruturas cranianas, vão ter inevitavelmente repercussões no comportamento nestes padrões de irritabilidade destes bebés. São bebés que estão sempre em alerta. Aquele sistema nervoso está sempre a ser hiperestimulado. Eles disparam ao mínimo ruído, ao mínimo movimento,
e a mim, enquanto profissional, e que identifico estes padrões de tensão, interessa-me reduzir este limiar de excitabilidade ao nível do sistema nervoso. Reequilibrar todo o corpo do bebê como uma unidade. Há determinados pontos de tensão, que eu muitas vezes chamo de quistes energéticos, é assim que o termo que eu utilizo, acho que não aparece escrito em sítio nenhum, mas interessa-me exatamente eliminar, fazer um reset nestes pontos, fulcros de tensão no corpo do bebê. Porque só desta forma é que eu vou conseguir reequilibrá-lo e diminuir esta excitabilidade, este padrão de irritabilidade. E o que acontece é isto, o tratamento não é imediato. Muitas vezes o que eu assisto é que os pais, ao longo do tempo, ao fim de algumas semanas, começam a dizer que o bebê parece estar diferente. Ele torna-se mais previsível. É mais fácil de conseguir acalmá-lo. Eu muitas vezes utilizo um exercício para explicar aos pais o que é que eu acredito que os bebés possam sentir a nível craniano. Eu costumo dizer, imaginem que vos coloco um capacete na vossa cabeça, 2 números abaixo do tamanho do vosso crânio. Agora imaginem o desconforto que isto vos vai gerar. E os pais, pronto, aí conseguem ver... Um número abaixo, 2 então é arrepiar então. Claro. Mas este exercício é fácil depois de me permitir explicar aos pais porque é que muitas das vezes estes pais têm dificuldade, por exemplo, no simples deitar do bebê. Porque eu, ao deslocar aquele centro de gravidade e ao baixar o bebê, eu vou aumentar ainda mais esta pressão e este conforto. Então o bebê facilmente dispara. Isto é super interessante, que nós agora podemos divagar um bocadinho nas diferentes teorias e isto faz-me lembrar muito o conceito que existe e que este sim já está mais comprovado, que tem a ver com a nossa capacidade de filtrar a informação que nos chega ao nível de consciência. Ou seja, mais de 99% da informação que nós recebemos a todo momento é frenada pelo nosso sistema nervoso e nem sequer chega ao nível de consciência. Seria impensável nós vivermos a sentir todos os pontos de contacto da roupa com a pele, a sentir todos os batimentos cardíacos, a sentir as variações da tensão arterial, a sentir as variações da nossa temperatura, pronto, uma série, as variações de tudo, do ruído, pronto, uma série de informação que nós, a nível subconsciente, consideramos irrelevante. Isto é curioso perceber que o nosso cérebro trabalha mesmo a nível do seu nível de consciência, abaixo do seu nível de consciência. A maior parte da informação que nos chega, nós filtramos naturalmente e não temos acesso a ela. Provavelmente com estes bebés, um dos mecanismos que pode estar subjacente é não haver este filtro. E aquela informação toda, as tensões todas, e não tenho dúvidas nenhumas de que as tensões de um parto são tensões brutais, não tenho dúvidas nenhumas, mas que são organizadas de uma forma saudável, se calhar porque não chegam ao nível da percepção, digamos assim, da tomada de consciência, se calhar esta falta de frenação da passagem dessa informação, em vez de filtrar 99%, se filtrar 90%, já temos um aumento brutal de informação. Provavelmente também pode ser um bocadinho por aí. E, efetivamente, quanto mais estímulos nós recebemos, mais alertas estamos. Por isso é que as pessoas dormem no escuro e sem barulho e não dormem no chão de uma discoteca com as luzes e com a música, não é? Portanto, quanto mais estímulos se receber e mais se nos chegarem, e tu deste um ótimo exemplo, essa questão do capacete, por exemplo, portanto, quanto mais informação chegar ao nosso cérebro e ele tomar percepção dela, porque a informação chega de qualquer forma, nós podemos não a processar, que é isso que acontece, portanto, mais alerta nós estamos. Portanto, estando mais alertas, descansamos menos, temos menos paciência para comer, estamos constantemente a pedir qualquer coisa que nem se sabe muito bem o que é, tudo aquilo que tu disseste e que é extremamente importante para quem nos está a ouvir, deve ter isto em consideração, que tem a ver com os padrões até das atividades básicas, das necessidades básicas do dia-a-dia. O sono, a alimentação, que são momentos de conforto dos bebés e que nestes, isto parece um bocadinho anárquico. Parece tudo um bocadinho desorganizado, parece que nunca se sossega. Portanto, acho que será também, provavelmente, um bocadinho por aí. É por aí. Porque depois toda esta situação que tão bem explicaste, associada a toda a imaturidade do sistema nervoso destes bebés,
vai levar a uma rápida descarga do sistema nervoso. Então vão ter aquelas reações completamente descontroladas. Exatamente. E a toda a ansiedade que isto provoca aos pais e que depois também, inevitavelmente também se transmite ao bebê. Depois temos quase um ciclo vicioso que nós temos que quebrar de alguma forma, como é lógico. Como é lógico. Exatamente. E diz-me uma coisa. E é fácil... Continua. E é só dizer, depois é fácil que esta situação, esta descarga a nível do sistema nervoso do bebê, vai ter repercussões, por exemplo, no sono, que é uma das principais queixas das mães com estes bebés, porque estes bebés vão de um estado de vigília ou de um sono profundo a um estado de irritabilidade e de choro inconsolável, como se a única maneira para eles de autorregularem fosse através do choro, e que não o conseguem fazer. E então é aqui que entra em cena a mãe para conseguir equilibrar, regular este bebê. Claro. E aqui, vamos já fazer aqui um ponto, aqui uma pausa, para esclarecer um dos mitos que eu gosto sempre de desconstruir, que tem a ver com o carinho, com o mimo, com o contacto, que em qualquer bebê não existe mimo a mais. Não existe colo a mais. Não se estragam bebés por excesso de mimo, porque não existe excesso de mimo. Não existe excesso de carinho, não existe excesso de toque. Portanto, não se estragam bebés por excesso de nada disso, estragam-se bebés por falta de tudo isto. Portanto, mimo a mais não existe. E se falarmos nestes bebés mais exigentes, se calhar este cuidado deve ser ainda mais complicado. Porque mesmo esse às vezes não chega. Mas o contacto é a forma de que todos os bebés têm de poder estar sossegados, de se poderem sentir mais tranquilos, de se poderem sentir mais confortáveis, mais seguros. Todos os bebés têm esta necessidade básica. E, portanto, estes precisam ainda mais, certo? Aliás, agora até podemos avançar já para uma das estratégias que eu normalmente passo logo aos pais que têm este tipo de bebés. E vai ao encontro exatamente do que acabaste de dizer, que é, eu recomendo aos pais dançarem muito, dançarem com os seus bebés. Porque através da dança eu vou fornecer um movimento rítmico e vai haver um contacto de grande proximidade com a mãe. Então, eu normalmente recomendo às mães colocar uma música e dançar como que num balanço, e muitas das vezes vão ver que só esta estratégia, perante um choro inconsolável, muitas das vezes consegue acalmar o bebê, reorganizar aquele bebê e... Olha, eu acho que porque fala-se muito de música para bebés, mas ninguém fala em dança para bebés. Se calhar estás aí a ser um visionário, não é? Nesse tipo é uma excelente estratégia e quase podemos passar a... ainda mais, ainda faz mais sentido. Sim, completamente. E eu costumo dizer aos pais, se o choro ainda assim, o bebê não mudou, não fez aquele clique, adicionem um movimento brusco de queda. Ou seja, estão a balancear o bebê, a dançar com o bebê ao colo, podem utilizar o baby wearing, podem utilizar um marsúpio, podem utilizar um pano para libertar as mãos, porque muitas das vezes estas mães já acusam o desgaste físico, as dores nos braços, porque são bebés de muito colo, bebés de muita mama, estão sempre à mama, porque para estes bebés, e ainda falando aqui um bocadinho da amamentação, também, a amamentação para eles não representa só uma fonte de alimento, também representa uma fonte de conforto. Mas para nenhum é só uma fonte de alimento, para estes ainda menos, não é? Para estes ainda menos, é uma fonte de conforto. A mãe é como se fosse uma chupeta humana. Eles sentem uma necessidade de ir constantemente à mama para conforto. E então, regressando aqui à dança, ainda fizemos este detalhe. E a dança é ótimo para as mães aliviarem stress também, não é? E os pais. Completamente. Coloquem uma música que gostem. Os também. Exatamente. Coloquem uma música que gostem. Perdemos o Gonçalo. Perdemos o Gonçalo, não sei o que é que se passou. Está a paraste aí uns segundos, já voltaste. Ok, estava a dançar. Então, este movimento de dança, se ainda assim não for suficiente e associar este movimento de fletir os joelhos, dobrar os joelhos e regressar, muitas vezes faz com que o bebê saia daquele registro. Eu recomendo às vezes, e resulta muito bem, principalmente em bebés mais pequenos, agarrar no bebê pelo rabo e pelo pescoço e reproduzir
um ritmo semelhante àquele que ele sentia no pulso da mãe quando estava na vida intrauterina. Ou seja, que a frequência cardíaca da mãe anda nos 70 batimentos por minuto, eu recomendo reproduzir exatamente este movimento, ou seja, fazer I1, I2, I3, I4, reproduzir, e vão ver que muitas das vezes é uma excelente estratégia para acalmar estes bebés. Isso é bem interessante. Temos aqui algumas dúvidas, já vamos às dúvidas de casa. Só te gostava de fazer mais uma pergunta que tem a ver com a tua opinião sobre o que já estudaste, o que já leste e o que vocês até na vossa equipa multidisciplinar têm conversado e provavelmente têm falado bastante sobre isso. Achas que durante a gravidez há algo que se possa fazer para tornar menos provável que o bebê seja tão exigente? Já que nós não fazemos ideia de quem é que vai ter os bebés mais exigentes, quem é que vai ter os bebés com as necessidades intensas, e portanto, o que é que... Haverá alguma coisa que durante a gravidez se possa fazer que no teu entender, vou-te a dizer, do que já leste da tua prática, possa eventualmente ajudar um bocadinho em diminuir a probabilidade de ter um bebé destes? Ou ainda estamos numa fase muito embrionária do conhecimento sobre estes bebés e ainda não conseguimos ir para trás e ter essa noção? Ainda estamos mesmo nessa fase muito embrionária, mas eu recomendo, e nomeadamente isto é muito frequente quando já trato crianças mais velhas e tenho a mãe grávida já de um irmão que vem a caminho. E eu acredito que devemos munir este tamanho de estratégias que possam eventualmente, se vai resultar ou não, mas poder criar todas as condições para que cá fora aquele bebê se sinta de uma maneira diferente. Este dançar pode ser feito com a mãe grávida. A mãe deve falar com este bebê, o ouvir a música, a mãe criar momentos de escape que os deve fazer. E tudo isto diminuindo os níveis de ansiedade para esta mãe, esta grávida deambular por forma a tentar também minimizar aquelas posições que eu falei intrauterinas de um bebê que tem dificuldade em mexer-se e muitas vezes poderá gerar tensões cranianas. Claro. Há profissionais osteopatas que se dedicam muito à parte rotacional e este é um dos pontos que defendem muito a mobilidade, o bebê ter espaço para se mexer, ter uma liberdade de movimentos. Isto são aspectos que devem ser tidos em conta durante toda a gravidez para depois cá fora tudo ser mais fácil. Preparar esta mãe para aquilo que vai acontecer, o parto, Claro. para mim é fundamental, porque vou diminuir exatamente tudo o que seja traumatismos, seja inútero, porque a vida, estes primeiros 1000 dias do bebê são fundamentais, e começam logo ao longo dos 9 meses e terminam por volta dos 2 anos, são fundamentais a nível do sistema nervoso do bebê. Claro. E acho que é curioso quem nos estiver a ouvir está a perceber isto. No fundo, as recomendações que temos para estes bebés são as recomendações que todos nós devemos ter para os bebés gerais. Estou a falar de recomendações, não é em termos de intervenção, mas recomendações para todos os bebés, mas um bocadinho mais reforçadas. O movimento, o contacto, o falar, o conversar, o dançar, o estar atento às necessidades, isto é quase como discutir alimentação para um diabético, que no fundo é reforçar uma alimentação saudável, que passa a ser uma exigência para estes pais, passa quase a ser uma exigência aquilo que todos os pais devem fazer. Portanto, acho curioso, acho que é importante, até por isso, para chamar a atenção para estes comportamentos que devem ser a norma, devem ser a regra para todos os bebés, mais ainda para estes com necessidades mais intensas. Portanto, acho curioso, acho interessante e do ponto de vista de mensagem é muito forte e acho que é mesmo isso. Claro que depois, do ponto de vista profissional, na vossa equipa, a intervenção terá que ser muito dirigida e com intervenções específicas que para a maior parte dos bebés não são necessárias. Mas os conselhos para casa, é curioso, e as pessoas que estão a ouvir-nos e a ouvir-nos estão a perceber isto. É reforçar os cuidados que deve ter com os bebés todos, mas com estes mais particularmente. Certo? Estás de acordo? Completamente de acordo. E ainda falando da nossa equipa, hoje, para assinalar também o Dia da Criança, esta equipa criou todo um conjunto de ferramentas completamente gratuitas para estes pais. Ou seja,
será a entrada neste mundo e através deste tipo que nós criamos gratuito, eles poderão ter contato com qualquer um destes profissionais da equipa que vai falar um bocadinho sobre estes bebés, dar ali algumas dicas. Claro que depois, se não forem suficientes, poderá haver a possibilidade de estes pais estarem em contato de uma intervenção com o profissional à escolha. Poderá ser a enfermeira Cátia Godinho, poderá ser a doutora Inês Claudino, claro, e aqui direcionar a intervenção para este bebê. Claro. Olha, Sr. Bento, no fim queria que reforçasses bem isso, depois quando é que as pessoas podem contactar, no fim vamos deixar isso tudo claro, porque haverá muitas dúvidas em relação a isso. Antes disso, só queria tentar responder a 2 ou 3 perguntas de casa, se achares bem, porque temos aqui algumas. Vou só correr aqui as dúvidas, a ver se consigo chegar. Há uma dúvida que tivemos aqui, e podemos começar por esta, é se estes bebés se nota logo ao nascimento estas necessidades mais intensas, ou se isso pode ser mais notório só a partir do ano, 2 anos. Se é algo que já nasce com o bebé, ou se é algo que se pode manifestar só a posteriori. Eu costumo dizer que é possível identificar logo nos primeiros dias alguns bebés com este perfil. Isto porquê? Pelo tipo de dor, pela amamentação que é constante, aquele bebé que está sempre à mama. Os pais muitas vezes referem que ele parece que ligou-se ao mundo de uma maneira diferente. Ele solicita muito o adulto. Ele tem uma grande dificuldade na transição entre colos e aceitar outras pessoas. E muitas das vezes aqui, apesar do bebê ainda ter poucas semanas ou ter 1 mês, já é possível perceber que algo aqui precisa de uma intervenção diferenciada. E outra situação que os pais verbalizam muito é esta hiperestimulação que nós já falámos. São bebés que se assustam muito, são bebés que têm grande dificuldade em relaxar, eles têm dificuldade em renovar ciclos de sono. E então, muitas vezes, estas situações são identificadas logo no início. E se os pais reconhecerem estes sinais precocemente e solicitarem a dita ajuda, este processo e toda a gestão destas necessidades intensas do bebê será feita de uma forma muito mais fácil. Sim, eu diria que é pouco provável que um bebê destes só se manifeste a partir do ano e meio, é pouco provável. Provavelmente não estamos a falar deste tipo de bebés, estamos a falar, e é verdade, quase todas as crianças a partir do ano e meio começam a ser um bocadinho mais exigentes, mais difíceis, lá com as birras, com os comportamentos de oposição um bocadinho, mas não estamos a falar exatamente do mesmo, certo? Mas estes bebés com necessidades intensas, se não tivermos pistas nenhumas nas primeiras semanas, é pouco provável que seja uma situação destas. Claro. Diferente. E falando desta situação, por exemplo, de birras, são bebés que a mim interessa-me trabalhar em equipa, enquanto equipa, e até uma intervenção da psicologia com estas mães, porque são bebés que têm, como nós já falámos, grande dificuldade na autorregulação, no seu equilíbrio. Claro. E se não houver aqui uma intervenção, provavelmente são crianças que até muitas vezes ali pelos 8 meses lidam muito mal com a frustração. Por volta dos 18 anos, dos 24 meses, que é a dita idade típica das birras, mas são bebés bastante difíceis, crianças já bastante difíceis, porque têm uma grande dificuldade em lidar exatamente com a frustração. Isto vai ter repercussões mais tarde, depois quando entrarem para um pré-escolar, quando houver alguém a ditar as regras daquilo que têm que fazer, e se estas situações não estiverem bem arrumadinhas e bem resolvidas, é muito difícil. E isso levanta-me aqui uma questão, vai um bocadinho também ao conto de questões que puseram aqui. O que tu estás a descrever, em parte, em crianças mais velhas, acaba por ser quase o padrão do filho mais novo. E todos nós sabemos que existe um padrão para os filhos mais velhos, existe um padrão para os filhos mais novos. Claro que isto é falível, mas de um modo geral, o padrão do filho mais novo é um padrão mais exigente, um bocadinho mais de confronto, mais impulsivo, com menor tolerância à frustração. E o que eu te perguntava é se existe alguma coisa na bibliografia sobre a ordem dos filhos. Ou seja, se estes bebés com necessidades mais intensas, é mais frequente serem os primeiros filhos, serem segundos filhos, ou não há regra nenhuma? Ou ainda não existe sobre isto? Não,
Não identifiquei nada. Lá está, falamos em algo que ainda não foi estudado, mas eu não me acredito que isso seja um fator determinante neste tipo de bebés. Pelo menos face àquilo que nós sabemos atualmente. Não me acredito. Da minha prática, estou de acordo contigo, principalmente por um aspecto. Desculpa lá, estava só aqui a ver. Principalmente por um aspecto. É que, de um modo geral, este padrão mais clássico dos bebés, dos filhos mais novos, muitas vezes não se manifesta logo de início. Claro. Até são bebés calmos, mas depois com o crescimento, muito, se calhar, pela presença do irmão mais velho, pela questão da disputa da atenção dos pais, pela forma de ativar, e a palavra certa muitas vezes é esta, as crianças gostam de ativar os pais. Portanto, é um comportamento de crianças mais velhas. Estou de acordo contigo, eu acredito que não haja relação, claro que estamos a especular os dois, mas de acordo com a prática eu concordo contigo. Acho que este padrão faz sentido, ou melhor, este padrão é mais frequente a partir do ano e meio, e vamos um bocadinho também agora ao encontro da pergunta anterior, e não obrigatoriamente logo desde o início. Até muitas vezes os segundos filhos são mais novos, são mais tranquilos em bebés, e eu até digo a brincar aos pais, digo, olha, que não se deixem enganar, porque daqui a um ano vai ter uma opinião diferente. E passado um ano eles dizem, olha, agora estou a perceber o que me tinha dito atrás, que eu nem queria acreditar. Portanto, concordo contigo, acho que será um bocadinho por aí. Em relação com prematuridade, nós estamos a falar de bebés que são hiperatentos, hiperestimulados e que têm, como tu disseste, um estado de alerta maior, um cérebro mais alerta. Há alguma relação, seja não é causa e efeito, mas de maior probabilidade nos bebés prematuros? Ou, pelo contrário, a imaturidade cerebral faz com que os prematuros sejam menos suscetíveis a este tipo de perfil? Existem estudos sobre isso? Também não. Não existem estudos, mas... E na vossa prática, mais bebés devem ter mais tempo do que prematuros, até por uma questão de probabilidade. Mas é frequente terem prematuros com este perfil? Pode acontecer. Agora, eu não consigo adiantar que se deve exatamente a esta situação. Sim. Por causa de efeito. Isto era uma dúvida que colocaram aqui. Se um bebê prematuro teria mais risco, digamos assim. Mas para mim é muito fácil. Eu costumo dizer que todo bebê prematuro deve ser alvo de um check-up em osteopatia pediátrica. Porque haverá aqui muitas situações que provavelmente irão influenciar, seja uma imaturidade a nível do sistema nervoso, seja uma maior maleabilidade dos ossos do crânio que poderão ser propícios ao surgimento, por exemplo, de uma plagiocefalia, seja todo aquele trauma que provavelmente aquele prematuro viveu numa neonatologia, todos aqueles aparelhos, etc., aquele stress que passa para o bebê e pode ter repercussões neste bebê. Eu costumo dizer que aquela primeira consulta em osteopatia pediátrica, tenha ele uma semana, tenha ele dias, é quase como se ele fosse comprimir de tudo aquilo que se passou, seja do parto, seja desta vivência hospitalar, ou então, inclusive, de um internamento que ele tenha sido alvo nos primeiros tempos. E eu acho fundamental ir a uma consulta, fazer quase que este reset, para depois, dali para a frente, tornar num bebê muitas vezes diferente. Agora, se esta situação, e devido à imaturidade do sistema nervoso, poderá ser um campo fértil para poder mais tarde se tornar num bebê de necessidades intensas, não consigo adiantar causa e efeito. Depois, isto é curiosidade, neste momento não temos informação suficiente, daí a importância também de começarmos a falar sobre estes assuntos, para as pessoas de casa irem partilhando também as suas experiências, as suas vivências, porque nós vamos aprendendo com isto tudo, não é? Vamos começando a construir o nosso conhecimento também com base no contacto com os casos, como é lógico. Havia também aqui uma pergunta sobre, e se calhar também é difícil porque não temos tempo de intervenção suficiente, mas se existe documentar alguma relação destes bebés com necessidades mais intensas com a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, e isto pode até fazer algum sentido a questão do déficit de atenção e da hiperatividade, se existe alguma relação comprovada, ou se não há dados, qual é a tua opinião? Porque a tua opinião é importante. Sim. A relação que eu consigo
estabelecer entre as duas situações. Pois não, assim que tenhas conhecimento. Diretamente, não. Mas existem muitos estudos sobre o choro. Claro. E nós sabendo que o choro é muito presente neste tipo de bebés, e o que é que acontece, o que é que os estudos nos dizem sobre o choro? Bebés que passam muito tempo a chorar, seja por que motivo for. Pode ser, por exemplo, porque não são saciadas as suas necessidades, que são intensas. Mas bebés que são alvos de situações de choro muito prolongado, o que acontece? A nível do organismo, há a produção das hormonas de stress, cortisol e adrenalina. Okay. Estas hormonas, a libertação destas hormonas nos nossos tecidos, nomeadamente a nível do tecido cerebral, não é tão inócua quanto isso. E há estudos que muitas das vezes associam esta situação com os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, porque vão condicionar, nomeadamente, as transmissões nervosas e o desenvolvimento tecidular de determinadas zonas do nosso córtex. E muitas das vezes poderão interferir a este nível. É esta associação, os estudos que existem sobre o choro. Agora, se eu tiver um bebê de necessidades intensas e que os pais têm grande dificuldade em lidar com o perfil deste bebê, não recorreram à ajuda, é um bebê que passa meses a fio com um grande patrão de choro, eu tenho dúvidas se esta situação poderá ou não evoluir para uma situação como nós prevemos. Mesmo que não seja uma verdadeira perturbação de hiperatividade desta atenção, ter comportamentos semelhantes e algumas manifestações semelhantes a todo o quadro. Agora, com isto não queremos dizer que todo bebê que seja de necessidades intensas vá necessariamente ter este déficit de atenção e hiperatividade. Nem toda a criança, previamente, era um bebê de necessidades intensas, mas é esta a única relação que poderá existir. Ok, e outra dúvida que me colocaram há bocadinho, que eu achei interessante, a dúvida é, a partir de que idade é que o bebê mais intenso passa a ser menos intenso? Isto é a pergunta para $1.000.000, não é? A partir de que idade? É assim, quanto mais cedo for a intervenção, mais rápidos serão os resultados. Isto é fundamental. Eu tanto tenho bebés que não tenho a mínima dúvidas que são bebés intensos e que ao fim de 3, 4 meses são outro tipo de bebé, ainda que não seja um bebé ainda dentro daquele padrão comum, mas os pais já dizem ser um bebê muito mais previsível, muito mais fácil de organizar. Mas também posso ser um bebê só ao fim de 1 ano é que eu consigo ter resultados diferentes. Portanto, isso varia também muito bebê para bebê, família para família, da aceitação que esta família tem e a ajuda que consegue, mas um ponto é assente. Do timing de intervenção, tudo isso. O timing de intervenção demarca muito o evoluir da situação. Todos nós sabemos que as primeiras semanas são assim semanas um bocadinho mais trapézios sem redes, primeiro 1, 2, 3 semanas, em que há uma imaturidade tão grande dos bebés que a própria adaptação do bebé à família, da família ao bebé, é complicada. Existe alguma idade a partir do qual nós possamos começar a caracterizar os bebés com necessidades mais intensas? E isto é importante porque lá está, as primeiras semanas é normal os bebés chorarem, os pais também ainda não conseguem corresponder muito bem. Existe alguma idade a partir do qual seja mais fácil identificar? Alguma idade a partir do qual a pessoa diga, não, se manter este padrão, a partir desta idade deve mesmo ser diferenciado, ou isto deve ser algo logo desde a primeira semana, desde os primeiros dias de vida? É difícil estabelecer, até por isso, se forem pais pela primeira vez, o que chamam os pais de primeira viagem, até para identificar estas diferenças no padrão de sono, de alimentação, não tendo referências anteriores, não tendo pontos de comparação anteriores, às vezes é difícil de identificar. Existe alguma idade a partir do qual tu digas, não, se o comportamento é este, claramente a partir desta idade parece-me tratar-se de um bebê destes, ou pelo contrário, em qualquer altura que os pais sintam, deve-se logo procurar ajuda? Eu acho que devem logo procurar ajuda. Agora, a janela dos 3 meses, para mim, é uma janela muito importante, porque é-me fácil, em consultório, identificar este perfil em bebés de, por exemplo, 3 meses. Mas, até lá... O Godinho está a dizer exatamente o mesmo que tu. É engraçado. Escreveu exatamente o mesmo que tu.
Foi? Eu não estou a ler os comentários. Ela já dizer que até aos 3 meses todos os bebés têm naturalmente um perfil intenso. Exatamente, exatamente. Exatamente. E aqui interessa-me, estamos em sintonia, isto é a nossa equipa. Não podia ser mais claro essa E situação. agora é assim, eu posso ter um bebê com 1 mês e meio, 2 meses, em que os pais têm muita dificuldade em lidar com o refluxo. Incomoda muito aquele bebê. Por outro lado, se for um bebê com necessidades intensas, se calhar a percepção daquele desconforto causado pelo refluxo vai ser ainda pior. Então, Claro. nesta janela até aos 3 meses, importa-me tentar aliviar as queixas mais comuns na maioria dos bebés, seja cólicas, seja problemas de obstipação, seja problemas relacionados com uma amamentação que não está a ser o mais simpática para ambos, seja problemas de refluxo. Então a minha intervenção centra-se muito a este nível. Claro que depois, havendo aquele perfil de um bebê que eu já conheço, facilmente é identificável a partir ali dos 3 meses o perfil de bebê que nós temos à frente. Sim, esta chega é importante, porque efetivamente são processos de aprendizagem. Sempre que nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Portanto, isto é um processo de aprendizagem e também convém perceber que, tal como, por exemplo, para as definições, para a definição de cólicas, para estes bebés intensos, nós temos que excluir causas, doenças, causas médicas, para este choro, para este perfil mais irritado. Portanto, tem que excluir. E um dos aspectos também fundamental é perceber se o bebê está a evoluir bem de peso, por exemplo. Claro. A evolução normal de peso é um dos aspectos-chave para nós podermos dizer que um bebê tem cólicas. Nenhum bebê que esteja a evoluir mal de peso, nós podemos dizer que tem cólicas, por exemplo, estamos a falar de uma situação mais bem definida, as cólicas, dentro também de todo o seu caráter abstrato, mas se o bebê não estiver a evoluir bem de peso, nós não podemos dizer que o bebê tem cólicas porque pode estar a chorar por fome. E neste caso também, se o bebê não está a evoluir bem ou que tenha alguma chave que nos faça pensar que tem alguma doença, algum problema médico por trás, temos que esclarecer e tentar orientar daí. Mas, e tu frisaste isto muito bem, o facto de ter, por exemplo, um refluxo não exclui que seja um bebê com necessidades intensas. O que vai é este bebê agravar as manifestações, vai manifestar mais a doença que tem por trás. Portanto, tudo isto é extremamente complexo e tem que ser muito bem avaliado caso a caso. Esta questão dos 3 meses parece-me lógica porque é a evolução temporal típica de grande parte das situações que provocam algum desconforto aos bebés. Outros os 3 meses vai atenuando. Se nós tivermos uma evolução atípica, em que não há esta melhoria a partir dos 3 meses, em que os pais também, que já conhecem bem, percebem que não estão a conseguir corresponder às suas necessidades, faz sentido pensar que seja um bebê destes, um bebê mais intenso. Parece-me que será um bocadinho por aí também. Completamente. Certo? Pronto. Gonçalo, estamos a chegar ao fim, o Instagram tira-nos o pior fim de 1 hora, nem se nota que já passou quase 1 hora. Desafiava-te só assim em 2 minutinhos, deixares 2 ou 3 mensagens mais importantes, resumir um pouco tudo aquilo que nós falamos e que tu achas mais importante em termos de definição, em termos de timing, em termos de intervenção. 2 ou 3 minutinhos só para pôr aqui os pontos nos is e encerrarmos com mensagens claras. Então, já referimos que estes bebés são bebés que precisam de muito, precisam de uma atenção extra por parte destes pais, têm necessidades intensas. Aqui eu considero fundamental a obtenção de ajuda por parte destes pais. Quanto mais cedo eles perceberem que criar um filho de necessidades intensas precisa de uma ajuda externa, mais fácil será. E não se devem de inibir e devem um bocadinho desligar-se daquilo que ouvem e recorrer à ajuda de profissionais que estão habituados a lidar com esse tipo de bebê. Neste sentido, nós temos esta equipa, Best Intensity, podem pesquisar o perfil quer no Facebook, quer no Instagram, quer a nossa página bebeintenso.pt. Temos também o nosso perfil de Instagram e um grupo de apoio a estes pais. Poderão recolher estas ferramentas para ajudar numa primeira fase. Se as mesmas não resultarem, ok, vamos então agendar atendimentos personalizados e enquadrar a intervenção específica naquele bebê e naquela família. Isto é fundamental, porque há famílias que estruturam-se completamente no seguimento das necessidades intensas destes bebés, mas a ajuda existe e está disponível. E é isso que os pais devem perceber e aceitar a situação que têm à frente e recorrer a esta ajuda diferenciada.
Perfeito, acho que esta mensagem é clara, não podia ser mais clara, e a ideia de que o sofrimento faz parte da maternidade não é uma ideia válida, não é uma ideia correta. Há momentos em que nós não vamos, nós enquanto pais, não vamos ter as respostas para tudo, mas devemos procurar ajuda nessas alturas. Aceitar que é assim, que o tempo, alguns, um dia mais tarde, há de endireitar tudo isto, é aumentar o sofrimento desnecessariamente para os bebés e para os pais. O que nós temos é famílias felizes e, portanto, qualquer orientação nesse sentido é sempre mais-valia. Não tenham vergonha ou receio de pedir ajuda, porque, efetivamente, há bebés um bocadinho mais exigentes. E estes bebés um bocadinho mais exigentes também há forma de chegar a eles de um modo mais tranquilo, se calhar, do que se consegue fazer sozinho. Temos esta equipa multidisciplinar fantástica, com profissionais dedicados especificamente a esta área, bebeintenso.pt ou Best Intensity, é isto? Isso, é a nossa equipa. Procurem ter estas ferramentas de acesso gratuito iniciais, têm possibilidade de um contacto personalizado, se não for suficiente assim, portanto, é uma mais-valia, sem dúvida, num país como o nosso, uma equipa pioneira e tão dedicada a esta área difícil, como vocês perceberam ao longo desta hora de conversa, é uma área ainda com poucas certezas, até a nível internacional. Portanto, é um privilégio poder ter uma equipa especificamente dedicada a estes bebés. Gonçalo, estou aqui a pedir os contactos, Best Intensity ou bebeintenso.pt, é fácil chegar ou à página de qualquer elementos. Pesquisarem no Instagram e Facebook Bebé Intenso, vão parar à nossa página, ao mesmo grupo de apoio aos pais, e vão lá chegar, vão ver qualquer um destes elementos que está lá presente. Perfeito. Eu, a Olga, a enfermeira Cátia Godinho. Perfeito. O ideal é que vocês usufruam dos vossos filhos, que eles usufruam de vocês, portanto, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Gonçalo, mais uma vez, foi um prazer falar contigo. Igualmente. Muito obrigado pela tua colaboração no site, pela tua colaboração neste direito. Adorei esta nossa conversa, tenho certeza absoluta que foi extremamente útil para quem nos esteve a ver e a ouvir. Foi uma mais-valia para muitas famílias. Portanto, muito obrigado. Espero que estejas bem e que continues bem. Está bem? Um grande abraço, Hugo. Um grande abraço. Todos os dias há vida para além do coronavírus, mas aqui no Instagram do Poder Ter para Todos, uma vez por semana, geralmente à terça-feira, esta semana, excepcionalmente à segunda, há ainda mais vida para além do coronavírus. Sejam atentos, para a semana vai haver mais e muito obrigado pela vossa presença. Gonçalo, um abraço. Obrigado, um abraço.